certeza você já finalizou vários games durante toda a sua vida, mas você já se deparou com um final fake? Aquele jogo que parecia que você tinha terminado, mas de repente tem uma reviravolta e você descobre que aquele final era mais falso que uma nota de R$3. E você foi enganado, pois tinha muito mais jogo pela frente ainda. E no vídeo de hoje eu separei 6 situações assim, aquela que você acha que finalizou o game, tudo parece que está finalizado, mas tinha muito jogo pela frente, o jogo te enganou. E caso você se lembre de algum outro game que também faz isso, aproveite e comente aí, beleza? Bora lá! Vou começar falando de um jogo que eu gosto muito e que me enganou bonito lá nos anos 2000, Resident Evil 3 e a cutscene mais trolladora de todos os tempos. Quem aí já jogou esse Survivor Horror lá nos tempos de PS1 sabe que na época a dificuldade de decifrar os enigmas era insana, e muitas vezes você jogava por horas e horas e ainda estava no início do game. E talvez por conta disso muitos jogadores foram enganados quando chegavam na torre do relógio, depois de você coletar ali as duas engrenagens necessárias, dava para ativar o sino da torre e assim chamar a atenção do helicóptero de resgate que viria ao seu encontro. Esse era o objetivo do jogo aqui. E nessa hora até tocava aquela música típica de final de jogo e era mostrado o helicóptero chegando, a Jill Valentine toda sorridente, e ela até diz no momento ali que era o fim, que deu tudo certo, que ia embora para casa e tudo mais. Só que não, né? Essa cena foi criada apenas para induzir você que o jogo estava acabando, mas logo chegava o Nemesis, derrubava a aeronave e ainda envenenava a Jill e você tinha que enfrentar o Nemesis. Estava nem perto do final do jogo. Eu confesso que quando eu cheguei aqui pela primeira vez eu nem tinha memory card e fiquei decepcionado quando morri pro Nemesis logo em seguida. A Capcom me enganou direitinho nesse final fake de Resident Evil 3. Saved. Down here! It's finally over. Huh? No! Outro chefe que já enganou geral mesmo, só que no Super Nintendo, é o King K. Rool de Donkey Kong Country. E ele não tem vergonha na cara não, e mesmo depois dos nossos queridos macaquinhos terem passado por muitas fases difíceis, nos ambientes mais complicados possíveis e nos lugares mais improváveis em busca das bananas roubadas, é hora de finalmente enfrentar o chefe. Que aliás, esse chefão não gosta de se misturar com seus subordinados não, ele fica lá no mar, no seu navio, só curtindo bem bom. E na luta final com o Coisa Feia aí, até que é fácil no começo. Ele só fica correndo de um lado para o outro e quando ele finalmente parar, você vai lá e pimba. Mesmo com os tiros de canhão caindo a todo momento para atrapalhar a sua luta, não é tão difícil, desde que você pegue o jeito da movimentação, decore todos os movimentos ali, fica muito fácil. Então você derrota o King K. Rool, ele cai no chão, você comemora e até começam a aparecer os créditos finais do game. Essa altura você já largou o controle do Super Nintendo ali na mesa, está comemorando a sua vitória, mas de repente o barrigudo acorda dos mortos e volta com força total, e nós temos que matar ele tudo de novo. Era uma morte fake, um final fake. Aposto que a maioria dos players que chegaram aqui pela primeira vez, jogando lá no Super Nintendo, largaram o controle ali e foram comemorar, né, finalmente terminar o game. E acabaram morrendo porque o King K. Rool acorda do nada assim e já ataca os macaquinhos. Esse final enganou todo mundo nos anos 90. Mas e você, foi trollado aqui em Donkey Kong? Comenta aí. Agora é a vez do jogo Kid Icarus do Nintendo 3DS e seu suposto chefe final. Depois de muitas batalhas no game, você finalmente enfrenta a Medusa, a deusa das trevas. Inclusive, essa fase do jogo é intitulada Capítulo 9, a Batalha Final da Medusa. E após lutar e derrotar a poderosa Gorgon, os protagonistas até começam a celebrar ali, tipo um mundo de paz, enquanto os créditos do jogo rolam por trás da tela. Aquela comemoração de final de jogo mesmo, todo mundo feliz. E
seria o final perfeito se não fosse um final fake, já que no meio da comemoração o poderoso Hades aparece e se revela o verdadeiro mestre do submundo, e a partir daí você terá que passar por mais 16 capítulos diferentes e enfrentar vários outros chefes, inimigos e conhecer vários aliados. Na verdade, você não estava nem na metade do jogo. Esse finalzinho fake aí foi só para enganar os jogadores mesmo. You're so cute, Pit. Now wait just a second. Hades? Who's Hades? Um dos melhores beat'em ups dos anos 90 é o Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Ele apresenta um enredo icônico, muitas aparições surpreendentes e uma quantia chocante de fases para um game antigo de rolagem lateral, né? Geralmente os jogos eram muito repetitivos, tinha muita pouca coisa. Esse aqui não, variava bastante os cenários e inimigos. Mesmo quem odeia beat'em ups ou odeia jogos do cabeça de teia não vai reclamar de Maximum Carnage, é um jogo muito bom. Ou talvez uma outra reclamação quando você é enganado no final do jogo. Aqui o Spider-Man luta contra o Carnage e vários capangas ao longo de vários níveis dentro do jogo, e tudo que acontece ali te faz pensar que o jogo terminou, a quantidade de fases, os chefes e tudo mais. Inclusive também rola os créditos no final da tela, aquele típico final para te enganar mesmo, para te fazer pensar que era realmente o fim. Só que mais uma vez você foi enganado e terá que lutar contra o Carnificina e ainda terá muitas fases pela frente. Essa parte é realmente uma mentira descarada, até parece o texto The End ali, ou fim, é para acabar, né? Você acha que realmente acabou o jogo. Só que tinha muita coisa para jogar, com direito a uma risada medonha do Carnificina, tipo te zoando, né? Zombando de você por ter sido enganado. Quem jogou esse título na infância, ou melhor, quem já foi enganado por esse título na infância, com certeza vai sentir muita nostalgia ao relembrar essa parte. Assiste aí. E pra finalizar, tem um game das antigas que o chefe também te engana, só que de uma forma diferente e bem mais cruel do que os outros que eu mostrei aqui no vídeo. Eu estou falando do chefão de Ghosts and Goblins. Aqui ele não finge de morto, nem tem 1 milhão de barras de vida não, é bem pior. Caso você consiga superar a quase impossível jornada do nosso herói e chegar ao final desse jogo pela primeira vez, surge uma mensagem na tela dizendo que tudo que você passou foi uma ilusão de Satã e você terá que jogar tudo de novo, era tudo, o jogo inteiro era uma mentira, todas as fases que você passou era fake, inclusive o final. Meus queridos, esse não é o verdadeiro final do jogo e você terá que completar tudo de novo do começo ao fim. E se por acaso você for um super humano, masoquista, que gosta de fechar jogos difíceis e fechar aqui Ghosts and Goblins pela segunda vez, não espere um final fodástico surpreendente não, digno de quem sofreu muito para terminar. Vai ter somente uma tela final parabenizando o jogador pelo final feliz, nada mais. E aliás, tem um erro de escrita aqui, né? Tá escrito errado em inglês uma palavra. O finalzinho meia boca. Tem como ser mais enganado no final, como o Ghosts and Goblins faz com os jogadores? Eu acho que não. Na maioria dos games que jogamos, esperamos que tenha um final feliz, né? Que o bem vença o mal, ou que pelo menos o protagonista que controlamos por várias horas tenha um bom desfecho na história. Só que nem sempre é assim, existem games que mesmo com todo o seu esforço, lá no final o mal sempre vence. Eu separei alguns exemplos de jogos para mostrar no vídeo de hoje. Bora lá! Vou começar com Shadow of the Colossus, um título extremamente famoso em que o protagonista até tinha boas intenções, mas seus atos durante as fases acabaram fazendo o mal vencer no final. Dentro do enredo, para salvar a sua amiga Mono, o protagonista Vander deve perambular pelo mapa procurando 16 criaturas gigantescas, matá-las e remover toda a sua energia vital. E a cada morte de um colosso, o protagonista vai sofrer um tipo de metamorfose, e cada vez que isso acontecia, ele ia pendendo para o lado maligno.
Como se isso não fosse ruim o suficiente, no final é revelado que os Colossos eram as únicas coisas que mantinham presa uma grande entidade maligna, que acaba possuindo seu personagem no final, ou seja, no final libertamos essa entidade maligna. Mesmo que tenha uma última batalha, que parece que essa entidade ter sido derrotada, na verdade o mal renasceu em forma de uma criança com chifres, que é aquele bebezinho que é mostrado no final do jogo. O final é interessante, mas não era o desfecho que todos os jogadores esperavam. A tão temida entidade maligna foi despertada para atormentar o mundo. Então, em Shadow of the Colossus, o mal vence no final. Se você está familiarizado com a história de Halo, com certeza já sabia que o final de Halo Reach não acabaria muito bem, já que Halo Reach é uma prequela de toda a série, retratando os eventos que ocorrem antes do início do primeiro Halo, aquele Halo de 2001. Tudo que acontece aqui é uma preparação para o início da série. Claro que a história tem muitos furos no enredo e não segue à risca os acontecimentos canônicos, mas já dá uma boa ideia do que vai acontecer antes dos primeiros games. Então, lá no final, o objetivo de sua equipe é lançar uma das naves ao espaço e levar um pacote muito importante, mas para que isso aconteça é necessário que o protagonista fique em terra, ele tem que ser deixado para trás, faz parte da missão. E no final é até mostrado a cena da nave espacial subindo para o espaço, enquanto você só pode se despedir e esperar para um final trágico inevitável. Então na cena vemos o protagonista lutando com suas últimas forças até não restar mais um resquício de vida. Ele completou sua missão, mas o preço foi sua própria vida. E todas as desgraças que acontecem em todos os Halo, né? Mas esse final foi triste, que o mal venceu e o protagonista morreu. Partindo agora para o jogo Infamous, em que você joga com um super-herói que usa eletricidade, ou um super vilão, né, já que no jogo há um sistema de moralidade. Mas independente do lado que você escolher, seu inimigo será Kessler, um chefe da máfia que controla a maioria da cidade e quem é responsável pela morte da nossa amiga Trish. Não importa se você escolher jogar com um cara bom ou com um cara mau, a nossa amiga Trish morre de qualquer maneira, e você vai acabar lutando lá no final com Kessler. Uma vez que você derrota o Kessler, no entanto, descobrimos que ele realmente é você no futuro. Kessler viajou de volta no tempo para transformá-lo em um super soldado capaz de assumir uma ameaça ainda maior que ainda não havia chegado. O vilão era você o tempo todo, só que no futuro. O pior é que matar Trish era parte do plano, porque na linha do tempo original ele acabou se casando com a Trish, e é sua família que o impede de enfrentar essa tal ameaça. Um final triste em que Trish morreria de qualquer maneira e de certa forma o mal venceu. Tied down by emotions. No, Kessler wanted me strong, ruthless, so that when I faced the beast, I'd be capable of making impossible decisions, all for the common good. And then Kessler fell back. O final de Red Dead Redemption talvez seja o mais lembrado desse vídeo, já que aqui você joga com John Marston, um ex-fora da lei cuja esposa e filhos são sequestrados por agentes federais, e para recuperá-los você precisa trabalhar para eles como um caçador de recompensa. Então depois de muitas e muitas horas de jogo, depois de fazer mais do que deveria em suas ações de combate ao crime, ele finalmente se reúne com sua família, mas o jogo ainda não termina. Você recupera a família, mas ainda não é o final. O jogo mostra o protagonista começando uma nova vida em sua propriedade, executando até algumas missões nas proximidades. Então, um dia o protagonista descobre que o governo não manteve sua promessa, aquela promessa que iria deixar John Marston em paz. Imagine só você jogar com o protagonista durante horas e mais horas e descobrir que ele morre cruelmente no final numa chuva de balas. Aqui o mal venceu contra o protagonista e após esse trágico acontecimento, dá até para fazer algumas missões secundárias com o filho dele, né? Uma coisa rápida só para entendermos
melhor tudo que aconteceu, os motivos, né, por ele ter morrido. Mas nada disso vai mudar um final trágico em que o mal sempre vence. Em 2008, Resistance 2 foi um dos melhores jogos de tiro disponíveis do PS3. A maioria dos jogadores e críticos falavam muito bem desse título, exceto pelo seu final. Esse não satisfez tanto assim não. Assim como no primeiro título, você joga com Nathan Hale e se vê liderando uma equipe de soldados que foram expostos a um dos mais poderosos vírus alienígenas. Só tinha capiroto nesse jogo. E depois de muitas batalhas e muitas perdas, no final do game, com seu esquadrão quase acabado, quase no finalzinho mesmo, nas últimas forças, e você espera, né, chegar no final do game, encontrar uma cura para o vírus e continuar lutando até acabar com toda essa ameaça. Não seria um final tão ruim, né? Não seria um absurdo esperar esse tipo de acontecimento num jogo de tiro, vírus, alienígenas e tudo mais. Só que nada disso acontece. Em vez disso, uma cena de corte rápido mostra seu personagem sucumbindo ao vírus, o que o torna mal, porém forte o suficiente para chegar na nave de resgate a tempo. Você controla ele com poderes, com o vírus ali por alguns segundos até chegar na nave de resgate, porém ele já estava totalmente infectado. Eles fogem do local com vida e tudo mais, mas o vírus já estava espalhado totalmente no corpo do protagonista, o que leva seu parceiro de batalha a atirar contra você. Sim, o protagonista é morto nos últimos segundos de jogo. E assim o game acaba, você morre e o jogo acaba. O mesmo vírus que causou todos os seus problemas foi quem salvou você lá no final até chegar na nave e que fez o seu amigo de esquadrão te matar. Aqui não teve notícia boa pra ninguém. O mal vence em todos os aspectos, inclusive depois que você é morto ali, dá pra ver as naves alienígenas que vão invadir todo o local, tudo de novo. Esse jogo com certeza o mal venceu. Stay back. This is just the beginning. Forgive me, sir. It was an honor. Chegar aos créditos finais de um jogo de videogame é um tipo único de satisfação, superar todos os desafios, combates, chefes impossíveis e até quebra-cabeças complicados. Porém, em alguns jogos, se certos critérios não forem cumpridos, existem finais terríveis que perturbam muitos jogadores durante anos. Aquele final inesperado que o protagonista geralmente se dá mal, mas de uma forma tão perturbadora que você nunca mais esquece. Começando com Clock Tower, um jogo de terror e sobrevivência no estilo point and click que deu início lá nos tempos de glória do Super Nintendo. Um jogo simples, graficamente falando, mas ao mesmo tempo complexo, possuindo inúmeros finais e várias decisões a tomar durante toda a campanha. Tudo isso enquanto fugimos do Scissor Man, né? O grande vilão do game com uma tesoura gigante que te persegue o game inteiro, pronto para picotar a protagonista. Aqui os jogadores devem guiar a órfã Jennifer Simpson para um local seguro, mas a maioria dos finais mostram a protagonista sucumbindo a uma série de destinos horríveis que farão você lembrar desses acontecimentos aí por longos anos. Se certos critérios não forem cumpridos até a Jennifer alcançar a torre do relógio principal, o final F é adicionado. E nesse final, Jennifer entra no elevador e as portas se fecham atrás dela. Logo em seguida, há um momento de silêncio antes que o som de uma batida seja ouvido. Depois disso, o sangue começa a vazar por baixo da porta do elevador, a tela escurece e o Homem da Tesoura começa a dar risada. Deu até medo aqui. Por mais primitivo que seus gráficos possam ser, os efeitos sonoros do Super Nintendo e tudo mais, este ainda consegue ser um final terrível para a personagem Jennifer, um final que muitos jogadores não conseguiram superar até hoje.
Agora um jogo do Spider-Man do Sega CD que tem um final que nem todos esperavam, já que eu estou falando de um super-herói condecorado, né? Estamos falando do Homem-Aranha, que geralmente termina suas histórias vitorioso, salva o dia e luta contra todo tipo de vilão das histórias em quadrinhos. E nessa versão do Sega CD até tem sim, né, um final bom, que o Cabeça de Teia sai vitorioso, salvando a Mary Jane e tudo mais. E até tem um final ruim, quando você não consegue derrotar o último chefe e a Mary Jane vai pro abate. Ela morre mesmo no final ruim, enquanto o Spider jura vingança contra o Rei do Crime. Tudo bem, um final bom, um final ruim, já era de se esperar. No entanto, a desenvolvedora foi além em Spider-Man vs The Kingpin e criou outro final pior ainda caso você morra para o chefe. Esse sim é um final perturbador para os fãs aficionados do Homem-Aranha. Depois de lutar para passar pelo Vulture, o Mistério e até o Dr. Octopus, Spider-Man acabará ficando cara a cara com o Rei do Crime, e essa batalha cronometrada tem a vida de Mary Jane em jogo. Se o Rei do Crime ou um dos seus guardas conseguirem esgotar a barra de saúde do Homem-Aranha, você terá o pior final possível para o game. Você verá o Spider-Man e a Mary Jane inconscientes e suspensos em cima de um tanque de ácido. Aí depois de fazer um pequeno discurso sobre como ele vai sentir a falta do seu antigo inimigo, o Rei do Crime, sem a menor cerimônia, joga os dois dentro do ácido, matando o Homem-Aranha e a Mary Jane instantaneamente. Aqui não há gritos ou resistência, ele apenas frita os dois de uma maneira bem direta. Isso afetou muitos jogadores, pois é um acontecimento muito diferente do estilo todo colorido do jogo. E obviamente esperamos e até torcemos para que o Spider-Man tenha êxito no final. Para os fãs desse super-herói, com certeza é um final terrível que nunca esqueceremos. Goodbye, Spider-Man. I'm going to miss outsmarting you. Agora falarei do jogo Hunting Ground, que tem a história já excessivamente perturbadora do começo ao fim. Ao longo do jogo, controlamos a Fiona e seu adorável companheiro canino Huey, enquanto eles fogem pelo castelo tentando escapar de seus numerosos residentes que querem fazer umas coisinhas nefastas com a Fiona e seu belo corpinho. Sim, eles querem fazer várias coisinhas com a Fiona e nosso objetivo do jogo é fugir disso aí. Um desses residentes é o Ricardão, o Ricardo, um clone fracassado do pai de Fiona que busca nascer de novo usando um suposto poder místico que reside no útero da Fiona. Esse poder é conhecido como Azote, algo assim. E para que esse poder místico seja ativado, é preciso nascer pelo útero da Fiona. Vai ver na bizarrice. Se durante o jogo você não formar um vínculo forte o suficiente com o cachorro Huey, pelo menos antes do capítulo final, ele não virá para resgatar a Fiona e você vai cair nas garras do Ricardo e vai desencadear o perturbador final D. Esse final já mostra Fiona acordada dentro de uma caixa de vidro, com o Ricardo lá do outro lado. E ele lá, né, todo felizão por ela estar agora em sua posse e em breve terá um filho seu, mesmo contra a vontade de Fiona. Logo em seguida vemos Fiona sentada em uma grande poltrona, só que agora ela está grávida e o Ricardo gentilmente até acaricia a barriga da Fiona e ela dá um sorriso meio forçado ali, aparentemente aceitando sua vida de servidão e se conformando com o que vai acontecer com ela e com seu bebê dali em diante. Olha que final bizarro, galera. Eu já fiz até live desse game aqui no canal e a história é de arrepiar. Hunting Ground foi desenvolvido e lançado pela Capcom em 2005 somente para o PlayStation 2 e logo recebeu críticas unânimes da qualidade do game, porém com uma história e um final bem perturbador que você jamais vai esquecer. O
O próximo final perturbador acontece no jogo Knuckles Chaotix. E aí você me pergunta, né? Mas como assim, Raul, um final perturbador num jogo do Sonic? Como você é burro? Bom, mesmo que o ambiente dos jogos Sonics não levem tanto para um ambiente totalmente de terror, se você parar para pensar nos fatos que eu vou citar agora, entenderá porque eu escolhi esse final para este vídeo. Bom, o final de Knuckles Chaotix acontece se você não coletar todos os itens necessários. Se você não fizer isso, vai desbloquear um final onde a cidade inteira no game ficará em chamas. Sim, um final onde aparentemente todos os mocinhos da série Sonic partem dessa pra melhor. Assim que você finaliza o jogo, os créditos começam a correr ali na tela e ao fundo vemos a cidade em chamas, enquanto apenas o Metal Sonic observa todo mundo queimar. Não há nada especificado exatamente sobre os fatos, e a explicação mais plausível é que Knuckles, Sonic e todos os outros personagens, todos mesmo do game inteiro, morrem queimados naquela cidade. Imagine só o Ouriço e companhia morrendo queimado na cidade. Para só pra imaginar. Se for isso mesmo, é extremamente perturbador. E aproveitando que eu falei de um final triste em um jogo do Sonic, existe também o final alternativo de Sonic 2 na versão do Game Gear, e esse é mais conhecido como aquele final que o Tails morre. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar, né? Já que o rosto do Tails aparece no céu como se fosse uma alma ou algo do tipo. Você está correndo com o Sonic e olha para o céu vendo apenas o rosto do Tails lá em cima. Realmente dá a impressão que o melhor amigo do Ouriço bateu as botas. No entanto, isso tá mais para a teoria dos fãs do que para a realidade. A SEGA provavelmente não tinha intenção de passar a mensagem no final ruim de Sonic 2 que o Tails morre. Até porque na outra versão desse final aparecem o Tails e o Sonic correndo juntos ali e os rostos dos dois ainda aparecem ali no céu. Mesmo os dois estando na tela, correndo ali no chão, aparecem o rosto dos dois também no céu. Ou seja, ninguém morreu, né? Só um final mal explicado da SEGA que levou a muitos fãs a acreditarem que o Tails estava morto. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, né? Mas e a sua opinião? O Tails morre mesmo aqui em Sonic 2? Ou nesse final acontece outra coisa? Aproveita e comenta aí embaixo. E por último, o final do jogo Brothers: A Tale of Two Sons, um game de 2013 que conta a história de dois irmãos que embarcam em uma busca brutal para encontrar a cura da doença do seu pai. É um jogo de aventura, mas com uma história bem profunda e bem triste. É interessante e triste ao mesmo tempo. Apesar dos muitos perigos que enfrentam, a dupla de irmãos atravessa muitos ambientes hostis e eventualmente encontra uma jovem que os ajudam nessa busca, para a busca da cura para o seu pai. O problema é que quando nos aproximamos do final do jogo, essa jovem se revela uma aranha gigantesca que planeja devorar os dois irmãos. Ela enganou você o jogo inteiro e no final só queria te devorar. Inevitavelmente, um desses irmãos é mortalmente ferido e morre imediatamente. Um consegue se salvar, mas o outro acaba morrendo. E o final triste do game mostra a imagem do pai, agora curado, e o irmão do menino do lado de duas lápides. Uma lápide é da mãe e a outra é do menino que morreu pra aranha lá. Um final bem triste, né, que me perturba até hoje, né, dois meninos, duas crianças procurando a cura do pai, eu achando que ele ia salvar tudo mais, ia dar tudo bem, e acabou que um dos meninos morre. Bem triste mesmo. Esse final marcou demais quem jogou e finalizou Brothers: A Tale of Two Sons. Se você jogou, deve estar pensando a mesma coisa.
O jogo Rayman 2 de 1999. Aqui, como sempre, Rayman precisa coletar muitos lumens e enfrentar os mais diversos inimigos pelo caminho, que no caso aqui são robôs piratas. E é uma coisa muito corriqueira na vida do Rayman, enfrentar todo tipo de inimigo. Sabendo disso, você vai tomar as melhores decisões para salvar o mundo das forças do mal, a não ser que você seja extremamente avarento e não resista a trair os seus amigos por uma boa quantia em ouro. Isso acontece quando Rayman enfrenta Geno, um dos chefes do segundo game, que é conhecido por guardar um tesouro muito valioso. Após o encontro com esse chefe, você chegará na lendária Sala do Tesouro e Geno dirá que perdeu a batalha e por isso você merece levar todo o ouro que quiser. Ou se você escolher a segunda opção, terá que seguir a sua missão e enfrentar mais piratas e salvar o mundo. Ou seja, a segunda opção é para você zerar o jogo até o final, todos os chefes e tudo mais. Obviamente, essa é a opção certa, né? Salvar o mundo. No entanto, se escolhermos a primeira opção e ficarmos com todo o ouro, um final oculto será desbloqueado mostrando Rayman em uma pequena ilha deserta com uma pilha de moedas de ouro ao lado. E é só isso mesmo, o jogo acaba desse jeito. O mais macabro é ver o personagem bem barrigudo, e eu sempre me perguntava, né, como não tem mais nada naquela ilha, será que o Rayman está comendo ouro, comendo as moedas de ouro? E se for isso, quando as moedas de ouro acabarem, o que ele vai fazer para sobreviver? Bom, tudo isso com uma música bem sinistra ao fundo. É um final bem macabro. Mudando agora para o jogo Shadow Complex, um side-scrolling de 2009 em que a trama envolve a namorada do protagonista Jason Fleming, a Claire, que é sequestrada por misteriosos paramilitares e ele não sabe o porquê. E seu objetivo, claro, é tentar salvá-lo, que envolverá uma história bem complexa de conspiração do governo e hordas de inimigos o tempo todo. Vai ser uma tarefa bem difícil por Jason Fleming, mas antes de iniciar as missões mais difíceis, você pode voltar ao início do jogo, ao início da fase e tomar uma decisão que pode pôr fim nisso tudo de uma vez. Voltando ao início, você terá a opção de entrar no seu Jeep, ativando assim o final secreto. Nesse final, Jason irá embora comentando que pode conseguir facilmente outra namorada, né? Dizendo que há muitos peixes no mar. Ele abandonou a garota e quem se deu mal mesmo foi a namorada Claire, que nunca mais foi vista. Plenty of fish in the sea. No final alternativo de Silent Hill 2 encontra-se talvez a cadela mais famosa dos games, a cadela Mira e sua extrema capacidade de controlar os acontecimentos que se passam durante o jogo. Apesar de divertido, esse final não é canônico e para desbloqueá-lo é preciso coletar uma chave numa casinha de cachorro numa certa parte do game e lá pelo final entrar numa porta misteriosa que vai te levar ao encontro desse cachorro. Esse acontecimento icônico ficou muito famoso, até porque Silent Hill 2 é considerado um dos melhores jogos da série. Esse final oculto não precisa necessariamente tomar uma decisão contraditória, já que em qualquer jogo, né, se você encontrar uma chave e não sabe para que serve, vai sair testando, né, em tudo quanto é porta, porta por porta, até encontrar a certa. Mas você já reparou quantas portas inúteis existem em Silent Hill 2? Tem muita porta no jogo inteiro. E a decisão contraditória mesmo foi continuar insistindo porta por porta, dezenas de vezes, até finalmente encontrar a correta que vai desbloquear esse final. No início de Far Cry 4, você é apresentado a Pagan Min, o excêntrico, falante, entusiasta de facadas e ditador do país fictício de Kyrat. E depois de se mostrar, obviamente, o antagonista do jogo, ele leva seu personagem de volta para sua mansão e pede para você esperar na mesa de jantar. Você fica sozinho ali e nessa hora devemos, na verdade, fugir com a ajuda dos rebeldes, iniciando assim todo o enredo principal. Esse é o começo do jogo, você precisa fugir aqui e tudo começa. No entanto, você também pode tomar uma decisão contraditória, ficando apenas parado aqui por cerca de 15 minutos em tempo real. É só ficar aqui parado dentro dessa sala e esperar passar 15 minutos. Essa atitude desbloqueará um final oculto em que o vilão irá tratá-lo como um amigo e permitir que você espalhe as cinzas da sua mãe após um passeio de helicóptero. Ele não vira mais vilão, né? Ele é teu chegado, dá um passeio ali e fica tudo bem. Uma decisão contraditória que faz você finalizar Far Cry 4 fazendo praticamente nada.
Para o próximo da lista eu escolhi Metal Saga, um curioso RPG pós-apocalíptico e mundo aberto lançado para PlayStation 2. Esse título é conhecido pelo seu profundo grau de liberdade que ele dá ao jogador, desde escolher quais dos personagens jogáveis você quer que seja o herói, assim como muitos RPGs, ou tomar uma decisão contraditória, escolhendo nunca realizar seu sonho de ser um herói, passar o resto da vida trabalhando como mecânico. Você pode escolher não enfrentar nenhuma criatura e apenas ser um mecânico ali na vila. Essa decisão vai desencadear um final oculto. Iniciar o jogo, logo após escolher o nome do seu personagem, você terá a opção de se tornar um caçador aventureiro, assim como seu pai era, ou por outro lado, optar por treinar como mecânico e nunca se aventurar e conhecer os perigos desse RPG. Bom, ao escolher ser mecânico, o jogo simplesmente termina dizendo que você nunca enfrentou nenhum perigo em toda a sua vida. E, enfim, nada interessante por aqui, mas também quero o quê, né? Não fez nada de perigoso no jogo. Quem conhece a história de Matrix sabe que existe um dilema entre tomar a pílula azul ou a pílula vermelha. E assim como no filme, se o protagonista tomar a pílula vermelha, o jogo te levará para a jornada completa, com o Neo sendo escolhido e tudo que aconteceu no filme também acontece quando você estiver jogando. Mas você já parou para pensar que essa decisão de tomar a pílula azul ou vermelha deixa toda a trilogia dependente da escolha definitiva somente de um personagem? O que ele escolhe é o que vai definir o que vai acontecer em seguida? Bom, quando você joga Matrix Path of Neo, você também tem essa opção de escolher uma das duas pílulas. E se por acaso você for um jogador bem preguiçoso, pode escolher a pílula azul como um tipo de atalho para finalizar o game mais cedo. Se você escolher a pílula azul, isso permite que Neo volte para sua vida comum, sem nenhuma lembrança de Morfeu ou qualquer outro evento que tenha acontecido. Esse é o caminho mais fácil e sua recompensa é o final do jogo. Não é uma cutscene, não é nada surpreendente ou algo do tipo, é só o final mesmo, um game over. O jogo oferece a escolha, mas você tinha que escolher a pílula vermelha, né? E se você escolher a azul, que não é o caminho convencional, acaba recebendo uma punição, já que Neo apenas continua com a sua vida chata no escritório. Perhaps I was wrong about you, Neo. I'm sorry you won't be joining us. E por último eu escolhi Super Paper Mario, onde mais uma vez o encanador vai precisar salvar alguns personagens como o Luigi, a Princesa Peach e dessa vez salvar até o Bowser. Todos estão em perigo, inclusive o mundo de Super Paper Mario, que sobrou só o baixinho bigodudo mesmo para salvar o dia. E como em qualquer jogo anterior e posterior do herói, Mario vai enfrentar muitos desafios, chefes, hordas de inimigos e finalmente libertar o seu povo das garras do mal. Mas e se o Mario pudesse escolher se quer realmente ir ou não nessa missão? E se ele quiser simplesmente ignorar o que está acontecendo e voltar para sua casa tomar aquele bom chá de cogumelos? Esse tipo de decisão contraditória se repete algumas vezes em Super Paper Mario. Entre os inúmeros diálogos existentes, algumas vezes é perguntado se ele quer seguir em frente e encarar o próximo desafio. Perguntado algumas vezes, você pode escolher não ir, o jogo vai continuar insistindo, você pode continuar negando, até finalmente o jogo aceitar sua decisão. Tá bom, você não precisa ir, Mario. Mas para a tristeza do encanador, o jogo finaliza de uma forma diferente. Não tem um final em que o Mario seja feliz, o jogo simplesmente dá game over. É o único final que o Mario verá se não seguir como planejado. Nesse caso, nem sei por que o jogo faz tantas perguntas, já que a única resposta certa será seguir o que o jogo manda. Fora isso, vai receber um game over. Saindo do mundo colorido e divertido de Super Mario, vamos para as profundezas de Diablo 2, mais especificamente no pacote de expansão Lord of Destruction. Nessa etapa você está na busca de matar o último dos 3 vilões principais, o Baal. Esse monstro é cercado por muitos súditos que receberam ordens para acabar com você. A batalha é dura e com certeza deixará qualquer guerreiro esgotado, mas nem pense em parar de se movimentar nem por alguns instantes. Se você ficar parado nesse cenário aqui por alguns momentos que seja,
estratégia fará com que o Senhor da Destruição solte uma risada maligna e chova um ataque elemental aleatório em você. Um ataque elemental super forte mesmo, que você não pode ficar parado. Toda vez que você dá uma paradinha para descansar, receberá uma punição severa com um dano elemental logo em seguida. Não pode parar aqui não. No final das contas, Diablo 2 te obriga a se manter em movimento e qualquer decisão fora disso será passível de punição com Game Over. Se você já jogou o Batman Arkham City, sabe que pode jogar com a Catwoman, né? A mulher gato com sua própria história independente que se entrelaça com o enredo principal do jogo. Durante essa parte do game, Catwoman está em uma missão para recuperar seus pertences financeiros, e quando ela finalmente encontra o cofre com todo o seu dinheiro, o jogador tem a opção de deixar Arkham City com todas as malas cheias de dinheiro e tal, que você acabou de recuperar, ou abandonar toda a grana e voltar para salvar o Batman. O Batman estava em apuros e você tinha uma escolha ali: todo o dinheiro e vai embora, ou larga o dinheiro e volta e salva o Batman. A coisa certa a se fazer aqui, segundo o jogo, é salvar o Batman, mas se você optar por ir embora com o dinheiro e sair pela porta, uma sequência de final precoce do jogo começará a ser reproduzida. Nessa sequência é contado sobre a morte do Batman e tudo se acaba. Sim, ele morre mesmo, você deixa ele lá pra morrer. A mulher gato fica com todo o dinheiro, mas o jogo encerra na mesma hora e ainda te pune com a morte do protagonista Batman. E morreu. Nos anos 90, Sonic the Hedgehog era um dos mascotes mais amados entre os jogadores justamente por ser muito rápido. Para você ter ideia, o slogan do ouriço na época era velocidade. Essa proposta também era explícita em Sonic CD de 1993. Se você reparar, a batida no pé do Sonic ali todo impaciente é uma característica de marca registrada de que realmente ele quer velocidade, quer estar sempre correndo, voando por aí. Mas como tudo na vida, nem sempre dá para ter o que queremos na hora que queremos, mas pelo visto o Sonic não entendia esse conceito, né? E era tão impaciente que se você ficar 3 minutos parados aqui em Sonic CD sem apertar nada no jogo, sem apertar nenhum botão, o próprio Sonic pula fora da tela ali, desperdiçando a sua vida e obrigando você a iniciar o game tudo de novo. É uma punição bem severa que acontece aqui. Ficar parado por 3 minutos em Sonic CD gera morte, né? Praticamente o Sonic tira a própria vida e você tem um game over precoce como punição, vai ter que iniciar o game tudo de novo mesmo. Sacanagem isso aí. Mas então lembre-se, né, toda vez que você jogar Sonic CD e precisar dar uma pausa, dar uma saidinha, aperta o start, né, não deixa o personagem parado, caso contrário você será punido. E por último eu escolhi Alien Isolation, o jogo mais punitivo desse vídeo se você for um jogador medroso e tentar se esconder em vez de seguir em frente na missão. A maioria dos jogos de terror e sobrevivência exige que você sempre esteja em movimento ali. Alien Isolation é um exemplo disso, mas lá tem um predador em constante evolução querendo te pegar, querendo te matar. Então suas táticas ali só de sobrevivência nunca são tão simples assim. O jogo te manda seguir em frente, mas você às vezes precisa se esconder, né? Precisa ficar em stealth ali contra a criatura. E você pode até pensar que está seguro, escondido em algum canto do cenário. Só que, na verdade, esperar muito tempo é exatamente o que estraga o seu disfarce, pois o alienígena pode rastrear o seu cheiro e sua IA em constante aprendizado se adapta às táticas covardes que você fizer aí ao longo do jogo. Você será punido se ficar parado, se não seguir o que o jogo está mandando você fazer. É um jogo de perseguição, um jogo de evolução, e se você não seguir as regras, ficar mais parado, mais escondido, você será punido, você será devorado. Aqui o jogo praticamente te obriga a seguir em frente, mas muitas vezes precisamos nos esconder, e é aí que mora o perigo. Num jogo de sobrevivência, ser cauteloso geralmente é uma boa ideia, só que em Alien Isolation sua cautela vai lhe render uma punição com game over.
Os créditos finais de um jogo de videogame geralmente é aquele momento onde muita gente simplesmente coloca o controle de lado, dá aquela relaxada ou apenas vai fazer outra coisa, afinal você já terminou o jogo, não é mesmo? É verdade. Mas o que poucos sabem é que alguns games escondem segredos incríveis bem ali, quando os nomes dos desenvolvedores rolam naquela tela preta. Esse é o tema do vídeo de hoje, segredos easter eggs que aparecem nos créditos finais dos games. Será que você já percebeu algum desses segredos? Assista até o final, deixa o like e bora lá. Vou começar com um segredo no jogo Twisted Metal, uma das franquias mais icônicas do gênero de combate veicular. E lá esconde um easter egg com o nome do personagem Bruce Cochrane, conhecido por pilotar o veículo Trumper, aquele lowrider rosa equipado com um poderoso lança-chamas como arma especial. Você já deve ter jogado com esse personagem. Então, o nome desse personagem aparece na tela de créditos. Porém, Bruce é apenas um personagem fictício, porque seu nome está nos créditos finais. O que pouca gente sabe é que Bruce Cochrane também é o nome de um desenvolvedor que trabalhou como líder de testes e jogador de testes no primeiro Twisted Metal. Esse easter egg parece ser uma homenagem interna da equipe de desenvolvimento, que decidiu eternizar o nome do funcionário dentro do jogo, tanto como o nome do personagem como nos créditos finais. Mas por que só o nome desse funcionário em questão aparece assim? Será que tem mais coisa aí? Será que o nome dos outros personagens também são o nome dos desenvolvedores? Ou será que Bruce Cochrane foi responsável por escrever os créditos finais e por isso adicionou apenas o seu próprio nome? Vai saber, né? O próximo segredo do vídeo inclui o designer Takayoshi Sato, que ingressou na Konami em 1996 e contribuiu com o desenvolvimento de Silent Hill. E já você vai entender o que isso tem a ver com os créditos finais desse game. Bom, Takayoshi Sato era um dos membros mais jovens da equipe da Konami. Inicialmente foi designado para tarefas básicas, como designs de fontes e organização de arquivos. No entanto, ele possuía habilidades avançadas em modelagem 3D, só que recebia apenas tarefas secundárias. E assim seu nome nunca ia ser reconhecido no mundo dos games, né? Ele achava que era bom no que fazia, só que não era valorizado dentro da empresa. Na verdade mesmo, o desejo profundo de Takayoshi Sato era ser tão bom a ponto de seu nome aparecer nos créditos finais de Silent Hill. Era quase um objetivo de vida dele. Ele até dormia no estúdio tentando melhorar suas habilidades como designer. Só que depois de melhorar o seu conhecimento, Sato ainda estava de fora dos principais nomes que apareciam nos créditos finais de Silent Hill. Ele era bom, mas seu trabalho não era reconhecido, e determinado a demonstrar o seu valor, criou uma curta demonstração em vídeo e apresentou aos superiores da Konami, afirmando que caso ele não fosse designado para os trabalhos em 3D de Silent Hill, não compartilharia mais seus conhecimentos técnicos. Ele bateu de frente ali com seus chefes, que poderiam tê-lo mandado embora na mesma hora por insubordinação. Porém, seu trabalho em vídeo ficou tão bom que Sato se tornou o principal responsável pela criação dos modelos 3D dos personagens e das cenas cinematográficas de Silent Hill, e até trabalhou também em Silent Hill 2. Sua determinação e talento garantiram seu reconhecimento como diretor de computação gráfica em ambos os títulos da Konami e, claro, né, seu nome nos créditos finais do game. Era o que ele queria desde o início. The Legend of Zelda Ocarina of Time é um dos jogos mais icônicos da história dos videogames. Lançado para o Nintendo 64 em 1998, ele acompanha a jornada de Link para impedir que Ganondorf tome o controle da Triforce e domine Hyrule. Se você já jogou, sabe que durante a aventura, Link aprende diversas músicas mágicas que o ajudam a resolver quebra-cabeças e avançar na jornada. Ele toca Ocarina, é por isso o nome do jogo e tal. Entre essas músicas mágicas, há uma que pode ser composta pelo próprio jogador e ensinada ao espantalho Pierre, um personagem especial encontrado no lago Hylia. Essa interação acontece em duas partes diferentes do jogo. Primeiro você vai lá com Link na infância do Link e depois volta na fase adulta. Quando você vai na infância, Pierre pede para Link criar uma música especial. Você cria aquela música personalizada, distribui a nota ali do jeito que você desejar. Aqui o jogador tem a liberdade para fazer a música como quiser. Mas é bom anotar as notas musicais aqui, pois mais à frente no game, quando
Link estiver adulto, essa música personalizada será requerida novamente. Beleza, só isso já renderia um easter egg bem interessante, mas o vídeo de hoje é sobre créditos do game. Então qual a relação dessa música personalizada e o final, crédito final de The Legend of Zelda? Bom, se você utilizou essa mecânica ao longo do jogo, vai desbloquear um detalhe especial pós-créditos no final do game, depois de passar tudo mesmo, todas aquelas cenas, todos aqueles nomes, criadores e tudo mais. Aí sim é mostrada uma cena da princesa Zelda na janela ali e Link encontrando-a novamente. Aquela cena congela, fica tudo preto e branco ali e aparece The End, ou o fim, ou seja, o jogo deveria acabar aí. Porém, se você esperar nessa tela por 1 minuto, sem fazer nada, só esperar mesmo, a melodia que você compôs lá no espantalho PR durante a jornada do Link pode ser ouvida ao fundo, aquela música personalizada que você criou. Um toque genial da Nintendo, mas só para jogadores que tiveram paciência para esperar algo além dos créditos finais no jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time. No jogo Super Smash Bros. Melee, temos uma grande variedade de personagens da Nintendo em batalhas frenéticas nas arenas mais estranhas do mundo. Você passa o jogo inteiro lutando, pulando e apanhando, então é bem aceitável que durante os créditos finais você queira dar aquela relaxada, né? Um descanso merecido antes de continuar o quebra-quebra na próxima rodada do game. Só que Super Smash Bros. Melee não tem margem para descanso, e nos créditos finais você não fica só olhando os nomes passarem ali na tela não, já que enquanto os créditos rolam na tela, os jogadores podem interagir atirando nos nomes como se estivessem jogando um minigame de tiro. O objetivo é acertar o máximo possível de nomes, dependendo do seu desempenho, o jogo até exibe uma pontuação final. Esse detalhe transforma um momento em que normalmente seria apenas um desfile de nomes ali na tela em algo interativo e divertido. Resident Evil 4, a versão clássica, um jogo que dividia opiniões entre os amantes dos primeiros Residents da série e os jogadores que preferem mais ação. Só que independente da opinião de cada um, ninguém pode negar que a história do título é bem perturbadora. Se você reparar bem na história, vai encontrar conspirações nefastas, parasitas horríveis, inimigos carregando motosserras e pessoas que de repente se tornam um monstro cheio de garras e gosmas pegajosas. É um negócio bem nojento se você parar pra pensar. Imagine só se o seu eu da vida real ficasse no lugar do Leon S. Kennedy, com certeza seria uma péssima experiência. No entanto, isso não é nada perto do detalhe que eu vou mostrar agora. O que eu vou mostrar pra vocês é a coisa mais assustadora do jogo inteiro, muito pior que toda a trama do título, pois chegando no final do jogo, lá na hora, quando tá rolando os créditos mesmo, ou seja, zerou Resident Evil 4, enquanto rola uma música assombrosa de fundo, você vê algumas imagens que vão contando a origem dos ganados. São várias imagens no final. Tem imagem que mostra o Sadler chegando na aldeia, espalhando os parasitas, deixando os moradores locais terrivelmente afetados e por aí vai. E uma ou duas imagens sugerem que as crianças da aldeia foram mortas e devoradas pelos ganados, e por isso não há crianças no jogo. Essas imagens sugerem isso, todas as crianças foram cozidas e comidas. Bizarra essa informação, né? E uma dica que prova que isso pode ser verdade e deixa tudo mais sombrio é que ao chegar à primeira aldeia e inspecionar algumas casas, Leon S. Kennedy encontra alimentos nada atrativos nas panelas lá e questiona o que as pessoas comiam naquele lugar. Bom, agora você já sabe o que eles comiam, né? Ou no caso, quem eles comiam. Nos anos 90, apareceu um mascote criado para bater de frente com o Mario e Sonic, que já eram bem famosos. Só que o azar de Gex foi ser uma lagartixa bem esquisita e bem feia também, né? Ela protagoniza sim jogos excelentes, só que esse bicho é mais feio que botar culpa no controle, né? Por isso não gostaram muito dele como mascote. Mas enfim, Gex é um jogo de plataforma que se passa dentro do mundo da televisão. O protagonista é sugado para dentro de sua TV e uma vez lá,
tem que dar um jeito de sair. O jogo até que começa bem fácil, mas vai ficando cada vez mais complicado, principalmente se você quiser fazer 100%. É um desafio e tanto, pelo menos se você conseguir esse feito, terá acesso a níveis adicionais do game e um final secreto, aquele final que sempre queremos ver e consideramos o final verdadeiro. E é esse final que zomba da sua cara. Bom, na cutscene final, Gex está assistindo TV com um efeito estático e começam a passar várias frases parabenizando o jogador pelo seu grande feito. As mensagens são tipo assim: você é um excelente jogador, você é o melhor jogador do universo, não existe ninguém igual a você, e por aí vai, são dezenas de elogios. Só que aos poucos esses elogios se tornam sarcasmo e logo em seguida tem insultos, frases que zombam da sua cara por jogar Gex até o final fazendo 100%. No final tem frases assim: você poderia fazer algo melhor da sua vida, poderia ter saído mais de casa em vez de ficar jogando, o que você está esperando? Vai lá e viva a sua vida. Os caras zoam você, te taxam de viciado mesmo. Tanto esforço para ser zombado no final de Gex. Nier Automata é um jogo profundamente filosófico que segue a história dos androides em sua luta contra máquinas alienígenas que dominaram a Terra. O jogo desafia constantemente a expectativa do jogador, com múltiplos finais e reviravoltas inesperadas. E uma dessas reviravoltas está no final verdadeiro do jogo, durante os créditos finais. Bom, assim como eu mostrei em Super Smash Bros. Melee, aqui em Nier Automata, os créditos também se transformam em um minigame de tiro onde o jogador precisa destruir o nome dos desenvolvedores. Se o jogador conseguir vencer, atirar no máximo de nomes possíveis, recebe uma mensagem tocante dos próprios criadores e incentivando o jogador a ajudar outros jogadores que ainda não completaram esse desafio. É quase uma quebra de quarta parede, com os criadores do game falando diretamente com você, uma mensagem oculta pós-créditos finais, merecida, né, para quem fez o final verdadeiro em Nier Automata. Hideo Kojima é um ícone na indústria dos videogames e ficou muito conhecido devido ao desenvolvimento dos Metal Gear Solid. Só que depois de tantos anos na Konami, algumas disputas internas fizeram que Kojima seguisse seu próprio caminho longe da empresa. Isso aconteceu lá em 2015. Desde 2015 ele já não trabalha mais para a Konami. No entanto, antes desse rompimento, havia bastante discussões internas bem acaloradas. Kojima estava brigando com todo mundo e num certo ponto a Konami decidiu remover o nome de Hideo Kojima de todos os materiais publicitários do seu então próximo jogo, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Foi uma época conturbada dentro da Konami, eles queriam tirar o nome de Hideo Kojima não só dos créditos finais do jogo, mas também de todo o material promocional, inclusive até da capa do game. Porém, o nome Hideo Kojima tinha muito peso, né? Era um nome forte demais na indústria de games para ficar de fora de um jogo Metal Gear Solid. E depois de chegar a um acordo interno ali com a Konami, em vez de ter o seu nome retirado de cena, retirado dos créditos finais, aconteceu o contrário. O nome Hideo Kojima começou a aparecer repetidamente em cada missão nos créditos finais de The Phantom Pain, destacando que ele foi fundamental para o desenvolvimento do jogo. Em vez de aparecer uma ou duas vezes, como geralmente apareceu dezenas de vezes. Esse detalhe foi visto como um ato de resistência dentro da própria produção do jogo, uma forma de assegurar que sua contribuição não fosse apagada nos próximos anos. Tanto que já faz mais de 10 anos que isso aconteceu e eu estou relatando aqui em vídeo. Como eu disse, esse conflito levou Kojima a deixar a Konami e fundar sua própria empresa independente, a Kojima Productions, onde ele lançou Dead Strange e tudo mais. Claro que Hideo Kojima não é sozinho responsável pelo sucesso desses Metal Gear Solids mais novos. Existe toda uma equipe competente da Konami ali por trás, mas retirar o nome do produtor dos créditos finais era sacanagem demais, né? E traria consequências negativas para a Konami, e por isso eles voltaram atrás e fizeram ainda melhor, rechearam os créditos finais com o nome Hideo Kojima.
dos games, tão importante quanto o personagem principal é o vilão principal. O vilão faz parte de toda a história e um dos nossos objetivos quando jogamos é derrotá-lo no final. Porém, alguns antagonistas secundários acabaram ganhando mais destaque do que o próprio vilão do jogo, seja pela sua aparência, por ser muito apelão ou simplesmente porque é um personagem marcante, pelo menos mais marcante que o chefe final, né? E por conta disso, no vídeo de hoje eu escolhi alguns antagonistas secundários que eu tenho certeza que você sempre se lembra mais que o chefe final. Assista esse vídeo completo e se discordar de algum chefe, comenta aí, beleza? Bora lá! Vou começar falando do Krauser, um dos antagonistas secundários recorrente em Resident Evil 4. Krauser é um ex-agente especial que acabou tendo seus planos frustrados pelo protagonista Leon S. Kennedy. E durante a campanha Resident Evil 4, tanto no clássico quanto no remake, Krauser aparece várias vezes e o jogo te obriga a derrotá-lo antes de seguir em frente. São várias batalhas e vários pontos diferentes nas lutas que eu poderia citar nesse vídeo como marcante, mas no Resident Evil original, a luta com facas de Leon vs Krauser acho que é a batalha mais emocionante do jogo. Isso porque essa luta possui Quick Time Events e você tem que ficar esperto em qual sequência de botões ali o jogo vai pedir e apertar na hora exata. Qualquer coisa fora disso vai causar a morte do Leon com certeza. Infelizmente no remake desse jogo, o Quick Time Events foi trocado por uma mecânica de parry, em que o Leon pode defender ali e rebater os ataques do Krauser, os ataques com faca e tudo mais. É uma proposta legal, mas a luta clássica ainda é a batalha com o chefe secundário que mais me marcou em Resident Evil 4. Muito mais que lutar contra o chefão final, essa batalha contra o Krauser deixa o chefão final no chinelo. Ainda falando de Resident Evil, só que agora do Village. Esse título aqui se tornou um dos jogos da Capcom com as vendas mais rápidas da franquia, e uma razão particular para isso é a antagonista secundária Alcina Dimitrescu, também conhecida como a Lady Dimitrescu e seus 2,90 metros de altura. Antes do lançamento, a própria Capcom nunca disse que essa moça seria uma parte importante da campanha, mas sua popularidade instantânea durante os trailers pré-lançamento fez com que a empresa realmente se concentrasse nela durante todo o resto do marketing. Falaram tanto dessa moça aqui que todo jogador queria comprar o game só pra ver ela. Infelizmente essa personagem não aparece nem em um quarto do jogo, né? E mesmo ela te perseguindo ali por um tempo, a batalha contra ela ou mesmo contra suas filhas vampirescas não é nada marcante, é uma batalha bem comum até. E o que destacou a Lady Dimitrescu mesmo no jogo foram os jogadores com seus olhares desvirtuosos e mente mais poluída que ar de cidade grande. Os jogadores que criaram essa hype em volta da moça. E no final, muitos jogadores nem se lembram tanto do chefe, não sabe nem quem é, né, o chefe final de Resident Evil Village, mas da Lady Dimitrescu, dessa personagem aqui, os jogadores lembram muito bem. You wish for, Ethan Winters. Outro antagonista secundário que foi muito pouco explorado dentro de um game é Vaz Montenegro em Far Cry 3. Esse é talvez um dos vilões mais icônicos de Far Cry e chamou a atenção muito mais que qualquer chefe, tanto do Far Cry 3 quanto de vários outros Far Crys que tem por aí, né? Esse chefe realmente é marcante. Um vilão caricato que te persegue tanto no jogo, te tortura tanto no jogo, que você acaba meio que se apegando a ele, até se sente decepcionado quando finalmente o derrotamos em uma etapa do jogo que eu classifiquei como uma das fases mais psicodélicas dos games. É uma fase ali que o protagonista tá meio que delirando, né, tendo umas visões e tal, e no final nós derrotamos, né, nós matamos o Vaz Montenegro. É uma batalha bem simples, meio sem sal, mas o vilão em si é icônico, né, e marcou demais. Claro que depois de derrotar esse chefe, o game ainda tem seus pontos positivos, mas a melhor parte mesmo são as fases em que perseguimos, somos perseguidos e batalhamos contra Vaz Montenegro. Esse vilão é icônico, não tem como negar. Se uma luta contra o chefe final for muito ruim mesmo, pode até arruinar totalmente um game. Não importa quanto o game seja bom, se o chefe final for péssimo, pode estragar tudo. Felizmente, para Doom 2, o jogo é tão bom, né, tão incrível, que muitas vezes até esquecemos que o chefe final é uma parede gigante no meio de várias criaturas. O jogo é muito bom, mas o chefe final poderia ter sido muito mais trabalhado, né? Não tem graça nenhuma você ter que atirar basicamente numa parede com a cara do capiroto.
Faltou criar um chefezinho melhor, mas enfim, ainda bem que temos outros chefes secundários que se destacaram em Doom 2, como por exemplo o Arkville, um demônio atirador de fogo que derrete tudo que estiver à sua frente, inclusive seus aliados, né? Ele mata geral sem preconceito nenhum, ele ataca você, também ataca outros demônios, ele não tá nem aí, o que estiver pela frente ele torra mesmo. E uma coisa interessante sobre o Arkville é que ele é dito como o curandeiro no universo de Doom, ele mata geral, mas ele também cura, e mesmo após matar alguns aliados infernais, de vez em quando ele revive alguns inimigos seus, não são aliados dele, e ele acaba revivendo, ele realmente é um curandeiro ali no inferno. Eu não sei qual é o objetivo realmente, mas o universo de Doom é tão cabuloso, né, que a gente nem fica surpreso. Esse antagonista se destacou tanto em Doom 2 que teve várias aparições em jogos seguintes, mostrando que ele realmente marcou muito mais os jogadores do que enfrentar aquela parede gigante no final. Apesar de ser um subchefe, eu prefiro muito mais enfrentar esse cuspidor de fogo aí do que ficar dando tiro na parede com o cara do capiroto. E você, prefere qual? O chefão final de Doom 2 ou esse chefão aqui? Comenta aí. O chefe final do jogo BioShock é outro que decepciona logo de cara. É uma luta simples, não tem nada de emocionante, um chefe comum, nada demais, né? É um chefe final de BioShock somente. Mas para nossa alegria, durante a campanha do game, podemos batalhar contra os Big Dads, e esses sim são icônicos e dignos de lembrança. Os Big Dads, além dessa aparência fodástica aí, né, são extremamente fortes e você enfrenta vários durante o jogo. Inclusive os próprios produtores do game acharam Big Dad mais icônico que o próprio chefão, tanto que a capa do jogo, a capa do BioShock tem o Big Dad, né? Não tem o chefão final, então isso já diz muita coisa. E além dessa aparência medonha, o que torna o Big Dad um grande inimigo é estranhamente a capacidade de podermos evitá-los. Você pode contornar ele totalmente se quiser, pode fugir dele, né? Não precisa matar ele a todo momento. Mas o chefe é tão emocionante que vale muito a pena enfrentá-los, principalmente nas primeiras aparições, né? As primeiras vezes que eu encontrei o Big Dad eram as melhores lutas, porque o meu personagem não tá tão forte, não temos as melhores armas do jogo, e aquilo ali acaba sendo um desafio, né? É bem difícil a primeira vez que você joga, enfrentar o Big Dad, derrotar ele, isso é muito marcante. Aí depois vai ficando forte, experiente, e o chefão final acaba sendo sem graça, né? Resumindo, mesmo para os jogadores mais experientes, os Big Dads certamente ainda produzirão alguns dos momentos mais memoráveis de qualquer jogo BioShock, muito mais que o chefão final. E por último, eu escolhi um dos subchefes mais duros de matar dos games, o Motaro de Mortal Kombat. E esse sim se destaca por ser muito apelão. Mesmo Shao Kahn sendo um adversário extremamente difícil, Motaro é quem dá as cartas nos MKs clássicos, já que ele é imune a várias magias e ainda ocupa boa parte da tela, impedindo que o jogador faça certos movimentos que o ajudariam na partida. Se fosse enfrentando um lutador comum, conseguiria fazer, mas com o Motaro não é qualquer movimento que dá certo não. Enfrentar esse quadrúpede do capiroto nos MKs clássicos tem que ser na cara e na coragem mesmo. Apesar da dificuldade, eu sempre acho muito mais emocionante a luta contra o Motaro do que contra o Shao Kahn, justamente pelo desafio. Você sabe que vai morrer várias vezes, só não sabe bem como vai ser essa morte. Vai ser na rabada, vai ser na sequência de coisas, vai ser um soco no peito. Enfim, você vai apanhar muito até derrotar esse antagonista secundário, e a satisfação de vencer o Motaro, né, será muito melhor que enfrentar o Shao Kahn. O Shao Kahn é o chefe final, mas o Motaro com certeza é muito mais emocionante. Sonya wins. É isso aí, família. Nesse vídeo eu mostrei alguns antagonistas secundários que são muito melhores do que enfrentar o próprio boss final do jogo. Esses que eu citei foram os que eu tenho alguma experiência jogando, mas com certeza existem vários outros no mundo dos games, né? Então se você lembrou de algum outro antagonista secundário que você prefere jogar ao invés do chefão final, comenta aí pro pessoal ficar sabendo. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui. Quando precisar de gift cards, lembre-se do Moedas, o link está na descrição. Agora sim, encerrando por aqui, muito obrigado a quem assistiu até o final e até a próxima. Fui!